Bom, vamos iniciar. Primeiramente, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, né? Na verdade, a gente está aqui entre amigos, né? Todos. E estamos também transmitindo a nossa live pelo Facebook. Para quem está assistindo, muito boa noite também, né? Tradicionalmente, a gente sempre fazia assim recados, né? Para quem lembra ainda, né? Vamos levantar a mão. Como é que era antigamente, né? A gente dava os recados, lia a psicografia, fazia uma prece e começava a palestra, né? Então, de recados hoje, o recado acho que mais importante que tem é que a gente voltou, graças a Deus, né? Com as atividades presenciais da casa, iniciando hoje pela palestra, né? A parte de passes, ele ainda vai ser coletivo, então o Dr. Brown ele vai fazer um passe coletivo, que também não é só para as pessoas que estão hoje no salão, né? É para as pessoas que estão assistindo também de casa, tá? Então, que bom, né? Muito feliz e eu me sinto muito honrado também de voltar, né? Mais de um ano. Parou em março, né? Então agora a gente já está em agosto, 1 ano e 5 meses sem palestras na casa, então graças a Deus a gente está voltando, né? Que bom. Hoje também nós não vamos ler a psicografia, porque a gente ficou meio aí atribulado, mas vamos retornar à leitura das psicografias, né? Então, como a gente faz sempre, vamos fazer a prece, né? Então vamos pedir para todo mundo para se concentrar. Hoje, de uma maneira especial, né? Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos pela sua presença hoje aqui conosco. E hoje, de maneira especial, agradecemos por podermos retornar à nossa amada Casa Espírita, Irmã Mileide, de forma presencial, pois de coração nunca a deixamos, mas hoje, de uma maneira terna e com muito amor, pedimos seu auxílio, de maneira a que possamos fazer uma boa palestra, e que os nossos pensamentos possam ficar unidos, para que possamos, daqui por diante, termos novamente a regularização das atividades normais da nossa casa, para fortalecer ainda mais nosso intento de sermos melhores pessoas, com melhores pensamentos, palavras e ações. Que assim seja, graças a Deus. Então, pessoal, hoje o tema que foi proposto, né? Foi o que é conhecido como a moeda de César, né? Tem até um dito popular que se fala, dai a César o que é de César, né? E que é devido a uma passagem que a gente tem no Evangelho, que eu vou ler aqui para todos. Está em Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 22. Indo, então, os fariseus, tomaram conselho como embaraçariam Jesus em uma doutrina. E enviaram discípulos deles com herodianos, dizendo: Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, em verdade. E não te importas de ninguém, pois não olhas os rostos dos homens. Dize-nos então que te parece. É lícito dar o tributo a César ou não? Conhecendo, porém, Jesus a malícia deles, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles trouxeram-lhe um denário. E Jesus disse: De quem é a imagem e a inscrição que está na moeda? E eles disseram: De César. Então Jesus disse: Devolvei, pois, o que é de César a César, e o de Deus dai a Deus. E ouvindo isso, se admiraram e o deixaram, retirando-se.
Então, essa é a situação, né? Então, o que acontece, né? Os fariseus, né, o pessoal lá do templo, né, do Sinédrio, eles sempre ficaram ali tentando achar uma maneira para dar uma enrolada em Jesus, né? Pegar ele lá no contrapé, ver se ele falava alguma coisa fora da doutrina, né? E aqui, de uma maneira especial, o que eles estavam querendo? Eles estavam querendo deixar Jesus mal com os romanos, né? Porque o que acontece? Naquela época, a região onde os judeus viviam era dominada pelo Império Romano. E o Império Romano, eles tinham uma característica, né? Quando eles dominavam uma determinada região, eles não impunham a própria cultura romana ali. Eles deixavam que os povos que ali viviam tivessem a própria religião e a própria cultura. O que eles exigiam é que se pagasse o tributo, né? Ou seja, é uma coisa assim, né? Vamos supor, hoje em dia entra aqui um país estrangeiro no Brasil, ele falou, ó, vocês não vão precisar parar de pular carnaval, né? Ouvir música, ouvir samba, né? Ou ter a religião que vocês têm, né? Vocês podem continuar. A única coisa que vocês têm que fazer é me pagar um imposto, né? E isso para os judeus era inaceitável, né? Eles odiavam de maneira até especial os cobradores de impostos, né? Então, e Mateus era um cobrador de impostos, né? O apóstolo de Jesus. Então, você vê, isso mais ainda irritava os judeus, né? Como é que ele podia ter um cobrador de imposto como discípulo dele, né? Então, essa pergunta que eles fazem, eles têm um duplo objetivo, né? Porque se Jesus fala, sim, deve-se pagar um imposto, o povo judeu ia falar, pô, mas o Jesus está com os romanos, né? E se Jesus falasse, não, não se deve pagar, os romanos iam lá, os judeus iriam lá para o chefe romano, que no caso o governador na época era o Pôncio Pilatos, falou, ó, tem um subversivo aqui, ó. Tem um homem aqui que está incitando o povo contra Roma. Então, é uma situação que popularmente a gente chama de sinuca de bico, né? Se eu falar que sim, eu estou mal. Se eu falar que não, estou mal também. Então, né? O que Jesus faz, né? Ele percebe essa malícia, né? Que é até óbvia, né? Se a gente pensar bem, né? Já vem uma pessoa que já não vai muito com a sua cara, não gosta muito de você, fazer uma pergunta na frente de todos, é óbvio que tem algum pulo do gato ali, né? Então Jesus fala, por que vocês estão me tentando, hipócritas? Porque lá no começo a gente viu, né, que eles chegam, mestre, sabemos que tu falas a verdade, né? Começa a adular, né? Isso é uma técnica também, né, que muitas pessoas usam para confundir às vezes a nossa mente, né? Ficar elogiando, não, você que é uma pessoa tão inteligente, né? Tão legal. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, né? Aí você já se desarma, né? Você já, tá me elogiando? Isso aconteceu até com o Paulo. Se você ler o livro Paulo e Estevão, tem uma hora lá que Paulo está fazendo uma pregação e durante a pregação ficam umas pessoas no fundo ali falando, olha, este homem realmente, ele sabe a verdade, este homem é um santo, né? E daí Paulo vai lá e dá uma bronca, ele fala, espírito do mal, parta daqui, né? Por quê? Porque esse espírito maligno estava provocando o quê? Querendo provocar o quê no Paulo? O orgulho, né? Nossa, olha, realmente eu estou fazendo a palestra aqui, a pessoa ali está falando que eu sou filho, né? A pessoa que fala a verdade. Então isso já é uma primeira liçãozinha aí que a gente tem que sempre ter, né? Os elogios, às vezes, eles são pedras de tropeço para a gente, né?
fica muito assim elevado com elogio, não é muito bom. Tem que ir na manha, né? E Jesus, então, ele responde, né? De uma maneira genial, né? Uma maneira assim que hoje em dia a gente lendo parece assim tranquila, né? Mas imagina você ali na situação, você responder isso. Não é fácil, né? Então ele fala assim: me dá aí uma moeda com que pagam o tributo, né? Você vê que ele não pede para ninguém do povo, e nem para os discípulos, ele pede para aqueles lá que estão perguntando para ele. Ou seja, ele está fazendo o acusador produzir a prova, né? Então ele falou: me dá a moeda aí. Aí ele olha a moeda. Eu acho que, muito obviamente, né, se a gente for tentar pensar, eu acho que Jesus conhecia como era uma moeda, né? Já devia ter visto antes. Mas daí ele fala assim: qual que é o rosto aqui que está na moeda? E você vê que, de novo, ele fala para os que estão acusando ele responderem. Ele não fala: ó, mas olha aqui, a moeda, o rosto que está aqui é de César. Não, ele pergunta: qual que é o rosto que está aqui? Aí quem acusa ele responde: ah, é de César. Aí ele fala: ah, então, ó, o que é de César você dá para César e o que é de Deus você dá para Deus. Percebe que é uma pergunta, é uma resposta que é impossível você retrucar. Né? Você fala: mas... então é uma resposta inesperada. Né? Aqueles que estavam acusando eles não esperavam que Jesus respondesse daquela maneira. Porque ele nem ficou mal com os judeus e nem ficou mal com os romanos. Né? Do mesmo jeito, é uma saída brilhante quando ele fala ali da mulher adúltera, né? A gente conhece, né? Que a mulher está ali e eles falam: ó, a lei mosaica fala que é para apedrejar quando tem adultério. Do mesmo jeito, se Jesus fala que não é para apedrejar, os judeus falam que ele está contra a lei mosaica. E se aí fala que é para apedrejar, ele está sendo contra o que ele mesmo pregava, que é o amor, né? Que é o perdão. Então ele fala: ó, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Genial também, porque ele nem fala que é para jogar, né? E salva a mulher ao mesmo tempo de ser morta, né? Então os espíritos elevados, eles têm essa característica, né? Eles atuam de maneira construtiva, né? E não de maneira conflitiva, né? Eles melhoram a situação. Eles não tomam partido, né? Eles não procuram ficar do lado de um ou de outro, não, eles fazem a situação ficar melhor. E com isso, Jesus, ele institui uma lição de que nós temos que respeitar as autoridades legitimamente instituídas, né? As pessoas que estão investidas de poder ou de uma posição de mando, né? Ou que têm autoridade sobre alguém, nós temos que respeitar. E fala, só que ele fala legitimamente instituída, né? Ou seja, o governo da época estabelecido cobrava impostos. Eu tenho que respeitar. Essa doutrina, ela também está numa carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Ele fala assim, essa é uma carta de Paulo, tá? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Mais para frente, ele fala assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. Esse é o versículo 8, né?
Capítulo 13, o primeiro que eu li, versículo 1, e esse versículo 8. E isso também aconteceu, né, quando o próprio Jesus ele foi levado a julgamento, né? Tem uma passagem ali, não está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas no Evangelho comum, né, normal, católico, vamos dizer, ou a Bíblia, né? Tem uma hora ali que Jesus é levado a Pilatos, a segunda vez que Jesus é levado. E Pilatos pergunta assim, és o filho de Deus? E Jesus não fala nada, ele fica quieto, fica calado, não responde, né? Porque o Pilatos, ele estava querendo saber se Jesus era filho de Deus, porque aí ele falou, não, é o filho de Deus, eu vou trazer ele para o meu lado, né? Eu vou ficar com ele aqui, né? E porque também a esposa do Pilatos era discípula de Jesus, né? Gostava de Jesus Cristo. Então a esposa falou, não, ele é um homem santo, você tem que libertar ele, não pode mandar matar, né? Só que Jesus não responde nada. As razões para isso nós não sabemos, né? Mas talvez por humildade, né? Talvez porque não era o momento adequado de responder alguma coisa, talvez porque se ele respondesse alguma coisa ia mudar o rumo dos acontecimentos, mas Jesus fica calado. E parece que Pilatos fica irritado com Jesus. Aí ele fala assim, por que tu não me respondes? Tu não sabes que eu tenho poder para te mandar matar ou mandar soltar? Em português, claro, me responde, senão você não sabe que eu sou, né, autoridade aqui, você tem que me responder, né? Como nós fazemos muitas vezes, né? E Jesus fala assim para ele, tu só tens essa autoridade porque o Altíssimo permitiu, né? Então, é mais ou menos o que o Paulo fala aqui, né? No Evangelho já está escrito que não cai uma folha de uma árvore se não for pela vontade de Deus. Quanto mais uma pessoa estar investida de uma autoridade sobre outras. Então, a pessoa que tem a autoridade, ela tem essa autoridade por uma razão, né? Tem uma razão para ela estar investida de autoridade. E nós temos que respeitar, né? Isso vale para os dois lados. Porque geralmente a gente se põe naquela posição do subalterno, né? Então a gente não gosta de quem está lá na autoridade, né? É que nem quando você mora num prédio, aí tem o síndico, né? Ninguém quer ser síndico. Só que daí uma pessoa é síndico lá e você fica falando que a pessoa rouba, que a pessoa não trabalha direito, né? Fala mal de quem está lá na posição. E o papel contrário também é assim, né? Quando nós estamos investidos de algum poder, de alguma autoridade, não é que eu estou naquela posição e eu vou me achar que eu sou o bonzão, que as pessoas têm que me servir, né? Que eu posso humilhar as pessoas, né? Eu sou o chefe, eu chego na mesa lá, me pega um café lá, né? Aí a pessoa vai lá, porque não pode ficar mal com o chefe, né? Você vai ser mandado embora, né? Então o chefe, na verdade, ele tem que ser responsável pelo bem-estar e pelo desenvolvimento daqueles que estão subordinados a ele, né? A gente sempre exerce esses dois papéis. Nós sempre temos esses dois papéis. Pode ser que numa vida eu seja uma pessoa subordinada a vida inteira. Mas numa outra eu vou ter um papel de mando e aí eu vou ter que saber me comportar. Eu vou ter que saber ser justo, eu vou ter que ser, né, ser uma pessoa correta, não abusar do meu poder em cima dos outros. Isso vale
Os dois lados, né? Existe também aí um ponto, uma característica nessa não é bem uma parábola, né, mas é uma passagem do Evangelho, que eu acho que a palavra-chave aí seria o equilíbrio, né? Porque a moeda, ela simboliza nessa situação a matéria, né? A materialidade, né? Quando a gente fala em moeda, a gente sempre lembra de dinheiro, né? Ah, o dinheiro. Mas ela pode ser também a matéria, né? A nossa vida aqui terrestre, a vida no planeta. Boa noite, estas são as notícias. O nosso corpo, por exemplo, corpo material, né? Então, Jesus fala aí que você tem que ter um equilíbrio, né? Dai a matéria o que a matéria precisa, e ao espírito, quando ele fala a Deus, né? A nossa vida espiritual, que a vida espiritual precisa. Então, por exemplo, em relação ao nosso corpo, nós temos que cuidar dele, né? Preservá-lo, né? A gente tem que tentar ter atitudes saudáveis, né? Eu abuso muito do meu corpo ali na juventude, na madureza, na velhice, eu vou pagar o preço. Eu vou pagar o tributo, né? Esse tributo que a matéria, esse pagar o tributo que Jesus se refere, é porque a matéria ela cobra também, né? Do mesmo jeito, se nós pensarmos de uma maneira mais ampla, por exemplo, os recursos naturais, né? A natureza do planeta, quer dizer, eu abuso muito de um determinado recurso natural ali, ele se esgota, ele acaba. Aí a gente sente falta. Em 2014 nós tivemos a crise hídrica, né? Aqui em São Paulo, no Brasil, o resto do Brasil também, né? Aí, passou a crise hídrica, beleza, então agora eu vou começar a voltar a tomar banho de 40 minutos, vou lá escovar o dente, deixo a água caindo lá enquanto eu estou escovando, né? Fico lavando ali tudo com mangueira, e etc. Né? Quer dizer, a natureza me cobrou aquilo ali, o que eu deveria fazer? Vou aprender, né? Eu vou tomar um banho menor, preservar, né? Me alimentar de uma maneira melhor, né? Quando eu era mais jovem assim, eu adorava ir em churrascaria rodízio, né? Era uma coisa maravilhosa, né? Até salivava a boca antes de ir, né? Aí, durante um amigo meu, ele falou, olha, pensa bem, você vai lá na churrascaria rodízio, você vai comer um pedacinho de um porco, um pedacinho de uma galinha, um pedaço de um boi, um queijo, um pedaço de um peixe. Quantos animais ali tiveram que morrer para você aplacar aquela sua sanha de vou comer ali, né? É um prazer que você vai ter, mas é equivalente a outros prazeres aí que a gente tem, né? É como se fosse uma orgia alimentar, né? Que a gente tem. A gente não tem necessidade de comer 1 quilo de carne, né? Então, tudo isso é desequilíbrio, né? Então, o equilíbrio na vida, né, é que a gente tem que tentar buscar sempre, né? O nosso aspecto espiritual é importante, é claro, né? Mas a gente não pode também ficar só direcionado ao aspecto espiritual e esquecer a nossa vida, por exemplo, em família, né? Nosso emprego, nosso trabalho, nossas atividades profissionais, né? A gente tem que ter esse equilíbrio também, né? Muitas pessoas às vezes ficam só focadas na religião, talvez, né? E aí esquece da família, esquece de conviver com a família, etc. Ou negligencia o trabalho, né?
Então a gente tem que ter hoje o equilíbrio. tema que foi proposto, né, foi E um outro problema também que a gente a tem moeda de César, né? é misturar as duas coisas. Se fala, dai a César o que é de César, Misturar que é devido o a uma material passagem com o que a gente tem do espiritual. Evangelho, que eu vou Principalmente para nós, assim, que a gente tem uma atividade mais 22, ativa, assim, vamos dizer, na religião, né? Em geral, na espiritualidade, tomaram conselho a gente tem que sempre ter em mente Jesus que as nossas instituições religiosas, e enviaram elas são discípulos deles, sem fins lucrativos. herodianos, dizendo: Não é um modo sabemos que és de obter verdadeiro lucro. e ensinas o caminho né? de Deus, em verdade. Então a gente não pode misturar uma coisa com Importas outra. de ninguém, pois não olhas os rostos dos homens. A atividade espiritual, religiosa, ela tem que ser voluntária, César ou não? sem fins lucrativos, Conhecendo, porém, Jesus a malícia deles, de auxílio aos outros, de auxílio ao próximo. mostrai-me a E não moeda. de auxílio a mim, né? Eles trouxeram-lhe um denário. Se eu quero ter lucro, Jesus disse: se eu quero ganhar "É dinheiro a imagem ou ter vantagens, da moeda." não é E eles disseram, na religião. Então Jesus Se eu disse, fizer isso, eu estou errado. devolvei, pois, A religião, a espiritualidade não pode ser um meio de vida. Deus. E ouvindo isso, se Né? admiraram e o O deixaram. próprio Paulo aqui que eu dei o exemplo, ele trabalhava. Essa é a situação, né? Ele não vivia às custas dos outros. Né? Os fariseus, Porque se eu o pessoal lá do templo, quiser me dedicar à religião ou à espiritualidade achar uma maneira à custa dos outros, eu não vou estar sendo caridoso, eu vou estar prejudicando o outro. ver se ele falava alguma coisa fora Então, ó, da doutrina. vocês aqui, né, imagina, ó, trabalhem vocês aqui que eu vou me dedicar só O que eles aqui a fazer palestra, vou estudar o livro dos Espíritos para fazer textos aqui para passar para vocês. Porque o que acontece? Naquela época, Os antigos ali, o início da cristandade não era assim. o Império Romano. Os apóstolos do E o Império Cristo, Romano, eles tinham uma eles característica, trabalhavam. né? Quando eles dominavam uma região, Eles não viviam às custas dos outros. eles não impunham a própria cultura. Então, quando eu misturo uma coisa com a outra, também, Que os povos eu me que ali complico. viviam tivessem a própria religião. E a porque daí eu vou ter que pagar o tributo lá também. O que eles exigiam é que se pagasse o tributo. Quando eu chegar ali no Ou seja, é uma mundo coisa espiritual, assim, né? Vamos supor, hoje em dia, entra falar, aqui o que que você fez? Ah, não, eu fiz palestra, eu escrevi livros, eu não sei o que e tal. precisa parar de Não, tá, mas o que que você fez com o produto? Não, aí eu ganhava dinheiro, aí eu comprei casa na praia, um carro legal, paguei faculdade para os meus filhos. que vocês têm, né? Vocês Aí podem Jesus já falou, já recebeste coisa a que sua vocês têm que recompensa. fazer é me pagar um imposto. Você queria se dedicar a isso para ganhar dinheiro? E isso, Você ganhou. para os judeus, Já tá. era Não tem nada aqui para você. Você já recebeu. Eles Então a odiavam atividade de maneira até religiosa, especial os cobradores de impostos. ela tem que ser sem fins lucrativos. Mateus, A gente não vai cansar de falar isso, cobrador de impostos. porque é uma tentação muito grande, né? Isso mais ainda irritava Nós aqui temos uma casa pequena, né? Ela sobrevive de maneira modesta, as pessoas não lucram eles têm um... com as atividades que fazem aqui, é voluntário. Porque se Jesus Mas fala, sim, grandes organizações religiosas, as pessoas que estão naquelas posições lá de mando, de autoridade, é uma tentação muito grande. Imagina cair numa conta corrente lá que você tem acesso, milhões de reais. Né? os romanos iam lá, E essa infiltração é de maneira pequena. o governador na época Primeiro você fala, eu tenho que ir tal lugar, então subversivo aqui, ó. vou de ônibus, né? Tem um homem aqui que está Aí ensinando. você começa, não, peraí, eu vou de avião que é mais rápido, dá para eu fazer mais. É Né? uma situação que Aí fala, não, é que as palestras terminam tarde, eu preciso voar de primeira classe, porque eu fico muito cansado, mal, né? E assim por diante, você começa, né? A gente sempre tem justificativas para os atos que Jesus ruins faz, que nós fazemos. Sempre vai ter um... e
percebe né? essa malícia, Se você vai entrevistar uma pessoa que cometeu um crime, que é até óbvia, né? Se a gente ela sempre vai ter uma razão. Para ela, vem uma pessoa que já perfeitamente vai na sua cara, plausível, não gosta muito de porque você, ela fazer fez uma isso, pergunta né? na frente de todos, é óbvio que tem Nós temos que fazer alguma coisa me tentando. útil com a nossa vida. Porque lá no Né? começo a gente viu, né? A nossa passagem pela Terra, ela é muito breve, curta, né, começa a adular. e a nossa vida ela tem que ser aproveitada ao máximo para a nossa evolução Muitas pessoas usam e de uma maneira útil às vezes e equilibrada. ficar elogiando. Ó, você Então esse equilíbrio ele é difícil de alcançar, mas é um caminho, né, que a gente precisa almejar. já, Né? elogiando. Então, como Jesus Aconteceu até com nos ensinou aqui, você lê o livro Paulo dai a César o que é de César, ou seja, a sua vida material com equilíbrio, tranquilo, né? e durante E a Deus o que é de Deus também com equilíbrio. Sem ter desequilíbrios grandes entre uma e outra e sem misturar uma coisa com a outra. E eu acho que com essa lição a gente tem um passinho a mais aí na evolução. Tá certo? esse espírito maligno Então essa era a palestra de hoje. provocando o quê? É, O quê no Paulo? aí eu não sei se a gente faz a prece e depois o passe ou o passe. Fazendo a palestra aqui, a pessoa ali O passe primeiro? Tá. Vou pôr a máscara, o Dr. Brown vai fazer a isso já é uma passe. primeira liçãozinha aí que a gente tem. Vou segurar aqui o microfone. Os elogios. Então agora a gente vai ter o passe ministrado pelo Dr. Brown. O passe vai ser coletivo para as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão assistindo também a gente pede que se concentrem, tá bom? Jesus, Oi. então ele responde, né? Ah, se ele já fizer, Genial. tá. Maneira assim. Vou falar para ele ficar aqui. Que hoje em dia a gente lendo parece assim tranquila, né? Mas imagina você ali na situação, você responder isso. Não é fácil. Então ele fala assim: Queridos amigos, me dá aí estamos muito uma felizes moeda com que pagam o tributo. com mais um passo que esta Você vê que casa ele de não misericórdia pede pra ninguém do povo, deu nem pros discípulos, ele pede para aqueles lá para que mais estão uma atividade perguntando. presencial. Ou seja, ele está fazendo o acusador produzir Peço a prova. Né? a Jesus, Ele falou: me dá a moeda aí. nosso querido Ele Mestre, olha a moeda. Eu acho que derrame bênçãos obviamente, né, se a gente sobre for todos tentar pensar, eu acho que Jesus que estão presentes conhecia como era uma moeda, né? Já devia ter visto. e que também estão Mas aí ele seguindo fala assim, qual que é o esta rosto aqui que está na moeda? palestra E você vê que, em, de novo, como ele que fala chama? pros que estão acusando ele. Online. Que Ele todos fala, ó, mas olha sintonizem aqui, ó, o rosto que tá aqui é com a César. espiritualidade amiga, Qual que é o rosto que está aqui? que Jesus Quem acusa ele responde: é de possa César. Aí ele fala: oferecer a todos nós você dá pra César os fluidos o que é necessários de Deus. para o fortalecimento do físico e do espiritual, Percebe que todos é uma irmãos pergunta, é uma resposta aqui que presente é impossível você possam ir revogar, para seus lares em paz e com segurança. né? Você falou, mas então é uma resposta Eu peço inesperada. a todos os irmãos Aqueles que estavam que acusando estão Jesus internados não nos Jesus hospitais daquela maneira. e até mesmo em seus Porque ele lares, nem ficou mal, que todos possam e nem ficou mal. receber da mesma forma os fluidos necessários para o fortalecimento do físico e do espiritual através dos seus mensageiros. Que a mulher tá ali e eles falaram: a lei É com mosaica grande fala alegria que é apedrejar quando tem que adultério. estamos aqui trabalhando nesta Gente, se casa, Jesus fala que não é pra apedrejar, todos juntos, os judeus para uma falam que evolução eles estão contra a lei mosaica. exigida por nosso Pai Criador e também o nosso Mestre Jesus, que nos trouxe os ensinamentos básicos, o caminho, a verdade e a vida para chegar ao Pai através do amor e da caridade. A caridade é o passaporte para todos nós para chegarmos a Deus um dia. Lembre sempre disso.
A caridade é o eles passaporte melhoram a situação. para que possamos Eles não tomam ter uma partido, vida melhor. né? Eles não procuram ficar do lado de um ou de outro. Não, eles fazem a situação ficar melhor. Vamos vibrando E com isso, por este planeta que nos acolhe, ele institui para que haja paz entre as nações. de que nós temos Vamos vibrando que respeitar por todos as os países autoridades e até legitimamente mesmo instituídas. o nosso querido Brasil, As pessoas que estão investidas pelos governantes ou de uma que posição coloquem em sua consciência ou que o tem, bem autoridade para o povo sobre alguém, é nós o temos que necessário respeitar. E fala para o sobre fortalecimento fato, da nação, legitimamente instituída, né? Ou seja, a o educação. governo da época estabelecido cobrava impostos. Eu tenho que respeitar. Então, meus queridos amigos, Essa doutrina, ela também tá que Deus numa carta abençoe e proteja a todos, aos Romanos. que cada lar No capítulo 13, ele fala assim: essa é tenham uma carta paz, de Paulo, tá? amor, alegria, Todo homem que assim esteja sejam. sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Obrigado. E as autoridades que existem foram por ele. Bom, então, assim nós encerramos a palestra. Frente, Já foi dado o passe coletivo. a ninguém Dr. Brown também fiqueis devendo, fez a prece final. Muito obrigado. exceto E o amor, esperamos aí voltar outras vezes, ok? pois quem Obrigado. é o próximo está cumprindo a lei.